Pronto, estamos agora começando a gravação, né? Então, pessoal, para quem não assistiu a aula comigo, vou me apresentar. Eu sou a professora Luciana, eu sou formada em pedagogia, pós-graduada em gestão educacional, educação infantil e Libras, ou seja, falar com as mãozinhas, tá? Então, assim, eu já sou funcionária pública do estado do Tocantins há 25 anos, funcionária de carreira, tá? Do estado do Tocantins, e eu vou ministrar a disciplina para vocês hoje, a disciplina de Fundamentos e Metodologia de Língua Portuguesa. Essa disciplina, ela tem uma carga horária bem maior, vocês vão ter uma sequência aí de 4 aulas, tá? Essa é a primeira, então, nessas próximas 4 quintas-feiras aí, eu vou estar com vocês, né, nessa nossas aulas aí, viu? E aí eu espero que vocês não abusem, né, o meu rostinho aqui, porque eu vou estar desenvolvendo esse trabalho com vocês, tá? Então, assim, é uma disciplina que tem uma carga horária maior, né, do que as outras. Às vezes vocês têm tido disciplinas que têm 2 aulas. Então, assim, todas as disciplinas de fundamento e metodologia, não sei, acho que vocês já tiveram fundamento e metodologia de matemática, vocês também tiveram uma sequência de 4 aulas. Então, assim, a mesma coisa vai acontecer com fundamentos e metodologia de língua portuguesa. Às vezes vocês vão me perguntar assim, professora, mas a gente vai aprender a língua portuguesa? Não, não é esse o objetivo não é esse o objetivo da nossa aula. O objetivo da nossa aula é ensinar vocês, preparar vocês para que vocês possam trabalhar a língua portuguesa com as crianças, com a educação infantil e com as séries iniciais do 1º ao 5º ano. Língua portuguesa vocês aprenderam quando vocês fizeram o curso ensino médio de vocês. Então, foi nessa época que vocês aprenderam a língua portuguesa. Então, agora a gente vai tratar muito dessa questão aí, de aprender como é que os nossos alunos aprendem, de poder ajudar eles nesse sentido, de aprender essa língua portuguesa, né, que é um grande desafio hoje da educação e da escola, né, aprender como se aprende essa língua portuguesa, que é tão difícil, né, de fazer isso, mas a gente vai caminhando aí, vamos tentar fazer isso. Nessa aula de hoje, eu não vou passar uma atividade para vocês ainda. Vou deixar, terminando a nossa aula aqui, eu vou disponibilizar lá no grupo a apostila, que vocês vão usar nas 4 aulas seguintes. Vou disponibilizar os slides da aula de hoje. E aí, assim, vocês vão ter essa semana para que vocês possam fazer a leitura desse material, dos slides, tudo direitinho. Na próxima aula, na próxima quinta, eu já vou estar explicando e vou estar passando uma atividade para vocês, que vai ser, eu vou ensinar vocês como fazer um plano de aula, ou seja, um mini plano de aula de língua portuguesa. Sei que muitos já sabem, muitos podem até ser professores, mas aí nós vamos aí nesse desafio aí, eu vou estar orientando vocês como se faz esse plano de aula em língua portuguesa, tá bom? Não se preocupem que eu vou passar o passo a passo, vou explicar tudo direitinho para vocês, tá bom? E aí, durante a semana, só mesmo fazer essa leitura desse material. Lembrando que quem estiver na aula presencial aqui, vai ter também pontinhos de participação, tá? Eu sei que muitas pessoas, às vezes, não podem assistir por um motivo ou outro, mas, enfim, as pessoas que estão aqui, elas vão ter um pontinho a mais, digamos, de participação. Não que os outros vão ser prejudicados, digamos que, eu não assisti às aulas da professora, eu não vou conseguir a média de aprovação. Não é bem isso. Porém, quem estiver assistindo, vai ter uma notinha a mais de participação na aula. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida e tudo mais? Querem falar ou está tudo tranquilo? Podemos iniciar a nossa aula. Pode iniciar, professor. Tá tudo tranquilo, né, Vanete? Então, todo mundo aí estão conseguindo ouvir direitinho, o som tá bom, tá tranquilo, né? Sim, pode, professora. Ok, então, eu vou começar a apresentação dos nossos slides, e aí depois a gente vai fazendo os comentários, eu vou estar explicando tudo mais, e no final da aula a gente vai estar fazendo os comentários direitinho, tá? Não se preocupe que esses slides eu vou estar deixando para vocês, no final da nossa aula eu vou disponibilizar lá no grupo para vocês, tá bom?
Tá aí, né, a nossa disciplina, que é Fundamentos e Metodologia de Língua Portuguesa, no caso aqui. Aí nós vamos iniciar essa apresentação aqui, né? Aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Muita coisa aqui. Aí nós vamos começar falando um pouquinho, antes da gente entrar propriamente dito, na questão dessa língua portuguesa, para como ensinar para as crianças, nós vamos falar um pouquinho como é que surgiu essa língua portuguesa, como foi que ela surgiu, como é que foi essa evolução dessa língua portuguesa. Será que ela surgiu agora, tem pouco tempo, há poucos anos atrás? Vamos entender um pouquinho como foi que essa língua portuguesa surgiu. A evolução da língua portuguesa pode ser definida em 3 fases. Olha só essas três fases: pré-histórica, proto-histórica e histórica, que compreende o período do português arcaico e moderno, né? Então, assim, vocês observem que a língua portuguesa, então, ela foi definida nessas 3 fases, que foi a pré-histórica, a proto-histórica e a histórica. Como é que foi cada uma dessas fases? A primeira inicia com as origens da língua, estendendo-se até o século IX. A língua falada na região era o romance lusitano, uma variante do latim que constitui um estágio intermediário entre o latim vulgar e as línguas latinas modernas, português, castelhano e francês. Nessa primeira fase, essa língua portuguesa, ela era só falada, era falada, entendeu? Então, assim, já a segunda, que foi a proto-histórica, estende-se do século IX ao século XII. Textos escritos em latim bárbaro, modalidade de latim usada apenas em documentos, e por isso também chamado de latim tabaliônico, palavras portuguesas eram faladas, mas não escritas. Olha só, quando começou-se a escrever a língua portuguesa, era escrito os textos em latim, ou seja, chamado latim tabaliônico, e ali as palavras portuguesas eram apenas faladas, mas não era escrita, o que comprova a existência do dialeto galaico-português. A fase histórica inicia-se no século XII, em que os textos começaram a ser redigidos em português. Olha só, iniciou-se no século XII, nós estamos no século XXI. Quantos anos já não passaram? Quantos séculos não se passaram, né? Então, assim, esta fase divide-se no período arcaico, do século XII ao século XVI, e período moderno do século XVI até os nossos dias de hoje, tá? Então, essas são as fases que essa língua portuguesa se dividiu. Como foi que o português chegou até nós? Como foi que esse português chegou para nós aqui no Brasil? O português brasileiro, ou português do Brasil, é o termo utilizado para designar a variedade da língua portuguesa falada pelos mais de 193 milhões de brasileiros, que vive dentro e fora do Brasil, sendo a variante do português mais falada, lida e escrita no mundo. Olha só, gente, a língua portuguesa, ela é a língua mais falada, lida e escrita no mundo. Nós não estamos falando só de Brasil, nós estamos falando de mundo, tá? Então, assim, imaginem a grandiosidade, é muita coisa, né? O português do Brasil formou-se da interação entre a língua do colonizador, em que se refere à língua do prestígio, né, e poder, as numerosas línguas indígenas brasileiras, principalmente o tupi, língua falada em toda a costa brasileira e, por algum tempo, língua geral do Brasil colônia. As línguas africanas provenientes do tráfico negreiro e as línguas dos que migraram da Europa e da Ásia a partir dos meados do século XIX. Olha só, por que que o nosso português, os especialistas, todos eles dizem, por que que o português, a língua portuguesa, ela é tão difícil de ser falada e até mesmo de ser escrita? Porque ela sofreu grande influência de outras línguas. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram, né, os
primeiros povos que eles encontraram foram os indígenas, que já tinham a língua deles, eles já tinham o linguajar deles, e de certa forma, houve a incorporação de muitas palavras que nós temos hoje no nosso português, é de origem indígena. Depois, mais na frente, nós tivemos a questão dos negros, dos escravos, que também trouxeram a sua cultura, a sua língua, que também temos palavras hoje no nosso português que são de origem africanas, né? E sem contar essa questão da questão da regionalidade. Por exemplo, pessoas que estão lá no Nordeste, tem um linguajar muitas vezes diferente do pessoal do Sul. E tudo isso faz parte desse contexto da nossa língua portuguesa. Por isso que ela é uma das línguas mais difíceis de se falar e de escrever, porque tem muito essa questão de reformas ortográficas, de concordância, um monte de regrinhas que muitas vezes em outras línguas não tem. Então, por isso, ela termina sendo uma das línguas mais difíceis de falar, tá? Só foi esses 2 slides para mostrar para vocês só como surgiu essa língua portuguesa. Nós não vamos ficar aí falando sobre isso, porque vocês também no material de vocês tem isso aí, vocês podem se embasar mais nessa questão aí, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as competências gerais da BNCC. Eu sei que vocês já devem ter visto falar esse nome, BNCC, não já? Ou não? Não se lembram, não viram? Eu acho que vocês já viram, mas vamos para frente. Nós vamos falar um pouquinho. Sim, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a BNCC. O que é a BNCC? O que é a base? BNCC significa Base Nacional Comum Curricular, ou seja, essa siglazinha aqui, ó, significa Base Nacional Comum Curricular. Quando a gente fala nacional, é a nível de quê? De Brasil, né? Eu não estou falando a nível de Tocantins, eu não estou falando a nível de estado, eu estou falando a nível de Brasil. E aí eu trouxe essa figura para vocês aqui, que diz assim, o que é a BNCC do ensino fundamental? O que é essa BNCC do ensino fundamental? A Base Nacional Comum Curricular é um documento que define as habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica. Gente, ela define as habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica. Quando a gente fala de alunos da educação básica, nós não estamos falando só da rede municipal, nem da rede estadual, nós estamos falando de todo, rede municipal, rede estadual, rede privada, então, de todos esses alunos nós estamos falando. Todos os currículos do país, públicos e privados, deverão conter esses conteúdos. Então, assim, lembra que eu falei para vocês? Não, todos esses currículos do país, públicos e privados, eles deverão conter esses conteúdos. Aí, aqui, ó, eu trouxe uma imagem para vocês aqui, ó. Aqui, nesse círculo maior aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, nessa parte maior, onde eu estou passando aqui a mãozinha, nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ela define como será trabalhada a educação em todo o Brasil. Ela define como a educação será trabalhada em todo o Brasil. Não importa se é na rede municipal, se é na rede estadual, se é na rede privada, mas é ela que define. Ela é uma diretriz do Ministério da Educação, ou seja, do MEC. Ela é uma diretriz de lá. Aí, nesse outro círculo aqui, ó, um pouco menor, nós temos aqui, ó, currículos estaduais, municipais e particulares. Currículos estaduais, municipais e particulares. O que é currículo? Currículo nada mais é os objetos de conhecimento ou os conteúdos que cada unidade escolar, que cada estado, que cada município vai trabalhar. Então, assim, por isso que essa parte de objeto de conhecimento e de currículo ficou a cargo dos municípios. Sabe por quê? Porque cada município, diante daquilo que eu falei para vocês nos slides anteriores, devido a essa questão da regionalidade, de cultura e tudo mais, então
Isso aí ficou a cargo dos municípios, o estado, é eles que vão criar esse currículo para ser trabalhado. A base, ela direciona como é que tem que ser essa criação desses currículos, como é que vai ser feito, mas ela não diz aquilo que o estado ou município precisa trabalhar. Por exemplo, aqui no estado do Tocantins, tanto para a rede municipal como para a rede estadual, nós temos um documento chamado DCT, que é Documento Curricular do Estado do Tocantins. Esse documento é que define os conteúdos e as habilidades, ou seja, objetos de conhecimento e as habilidades que vão ser trabalhadas em cada ano do ensino fundamental, cada ano, tudo direitinho. Nas próximas aulas, eu vou estar apresentando um para vocês, até porque vocês vão precisar dele para ajudar na hora de fazer o plano de vocês. Então, isso aqui é currículo estadual, municipal e tal. Aí, nós temos aqui, nessa outra base aqui, ó, nesse outro círculo um pouco menor, nós temos assim, projeto político pedagógico e currículo escolar. O que é o projeto político pedagógico e currículo escolar? Gente, toda escola, sem exceção, ela precisa ter um projeto político pedagógico. Esse projeto político pedagógico é que define o que ela vai ser trabalhado, os projetos que ela vai trabalhar, como é que ela vai trabalhar, tudo direitinho. Então, ele é um documento legal, o projeto político-pedagógico, ele é um documento que tem validade e legalidade. Então, assim, se a escola não tiver no seu corpo dela lá, o projeto político-pedagógico, ela não vai conseguir, ela não vai receber recurso, ela vai ter um monte de dificuldade, porque ele é que define como é que o trabalho da escola vai ser seguido, tá? E aí, aqui, ó, nesse último círculo aqui, nós temos o plano de aula. O plano de aula, que está aqui, ó, nessa esfera menor aqui, o plano de aula é um documento do professor, é um documento legal, previsto na LDB também, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e ele é um documento construído pelo professor. É o professor que constrói o plano de aula. A escola não vai te dar um plano de aula pronto, isso é fato. Vocês precisam construir, aprender a construir esse plano de aula. Isso não tem como fugir, isso é regra. Não adianta. Ah, professora, mas eu não sei, eu tenho muita dificuldade. Sim, mas não tá fazendo magistério, então precisamos aprender. Precisamos aprender a fazer esse plano de aula. Não tem como fugir disso, tá? Atenção, base não é currículo, ela é ponto de partida, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Essa base, ela não é o nosso currículo, mas ela define o nosso ponto de partida. Por que que todos os outros documentos que a gente teve, nós tivemos várias diretrizes aí, eu que já estou há 25 anos na educação, nós tivemos várias diretrizes antes de chegar na BNCC. Nós tivemos o PCN, que foi uma diretriz também construída pelo MEC. Antes disso, nós tivemos o DCNEM, e nenhum desses aí não funcionou. Sabe por que não funcionou? Porque não era obrigatório trabalhar. Tipo assim, ele só orientava, ele vinha como essa orientação. Não é que era ruim, não, mas, enfim, não era uma coisa que era obrigatório. Aí uns professores trabalhavam, outros não trabalhavam, enfim, aí ficou aquele trabalho solto. Agora, com a base, não. A base, ela é obrigatória. Ela não é, tipo assim, eu acho que eu vou trabalhar isso aqui que está na base. Não tem uma história de eu acho, não. Vocês vão trabalhar usando a BNCC. Professor em sala de aula não tem como trabalhar se não for usando a BNCC. A BNCC foi construída por professores, então, assim, ela tem uma validade de 10 anos, agora que nós estamos no terceiro ano da BNCC, então nós temos ainda 7 anos aí pela frente, nesse tempo aí vocês já vão estar todo mundo na sala de aula, com fé em Deus, dando aula, então vocês precisam se atentar para essa questão da BNCC, isso é fato, vocês não podem fugir disso, tá? Quem tiver acesso à internet aí, que eu sei que todo mundo tem, porque nós estamos tendo aula pelo Meet, baixe ela lá, ela é um documento, vocês colocarem na página inicial da internet de vocês lá, vocês vão ver que vocês podem estar baixando essa BNCC para estudar, para poder entender direitinho como é que funciona essa estrutura da BNCC, para quem ainda não tem conhecimento sobre ela, tá?
E aí, a BNCC, ela traz competências gerais. O que são as competências gerais? O que diz a base? A base diz que competência é a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Isso é o que diz as competências, né? E o que são essas competências gerais? Falei já sobre isso aqui, né? E aí as competências, elas vêm para quê? Valores, habilidades e atitude para a vida e mundo do trabalho, ou seja, nós vamos preparar o nosso aluno, nós vamos preparar o nosso estudante para a vida e para o mundo do trabalho, porque ele vai sair, ele vai para o mercado de trabalho, então ela tem esse objetivo. Devem ser trabalhadas durante toda a educação básica. O aprendizado deve ser contínuo e gradual, para que o aluno consiga desenvolver todas as competências. Ou seja, essas competências, elas vão permear, elas vão passar por todo o ensino fundamental. Ela vai, ela volta, ela vai e volta, até porque elas só são 10. Então, ela vai, ela volta, ela vai e volta. Por quê? Porque o aluno, esse aprendizado dele vai ser de forma contínua, ou seja, uma coisa contínua aqui, como se você estivesse numa estrada e você estivesse indo sempre. E gradual, ele vai começando ali, vai graduando, até quando ele chegar lá no ensino médio, que ele vai ter desenvolvido todas essas competências necessárias, tá bom? Todos os professores devem avaliar quais aspectos de sua disciplina contribuem para o desenvolvimento das 10 competências e incluí-las com clareza nas aulas. Todos os professores devem avaliar quais aspectos de suas disciplinas contribuem para o desenvolvimento das 10 competências e incluí-las com clareza nas aulas. Então, assim, são 10 competências. Você está trabalhando com objeto de conhecimento tal. Será que essa competência aqui vai dar certo, vai combinar com esse objeto de conhecimento que eu estou trabalhando? Ou eu posso ver qual que vai ficar melhor, qual que vai caber melhor nesse momento? Então, é esse o nosso trabalho que nós temos que fazer. E aí, quais são essas competências gerais? Quais são essas 10 competências gerais? A primeira que nós temos aí é a competência do conhecimento. Olha só, a competência do conhecimento. Trata do aluno ativo, que reconhece a importância da aprendizagem e reflete sobre como ocorre a construção do seu conhecimento. Ou seja, essa competência do conhecimento, ela vai tratar que o aluno seja um aluno ativo, que ele venha reconhecer a importância dessa aprendizagem para ele e também como é que ocorre a construção desse conhecimento. Como é que eu aprendo? Será como é que eu, aluno, estou aprendendo? Tá? Então, assim, essa é a competência do conhecimento. Aí nós temos a competência do pensamento científico, crítico e criativo. Fala do desenvolvimento do raciocínio e questionamento, da análise crítica e da busca por soluções criativas e inovadoras. Gente, olha só, hoje nós vivemos em uma sociedade em que nós temos que pensar em formar o nosso aluno de forma que ele possa ter um raciocínio, que ele possa questionar, que ele seja um aluno que ele consiga questionar o porquê daquele aprendizado para ele, entendeu? Que ele possa ter uma análise crítica para solucionar a problemática que ele está envolvido ali. E não aquele aluno passivo que só recebe tudo e não abre a boca para falar nada. Não se admite mais esse tipo de ensino. A gente não pode mais pensar nessa qualidade de ensino dessa forma. Então, por isso que a gente preza muito por isso aí, por estar falando isso para vocês, essa competência 2 aí, que é o pensamento crítico científico, né? Aí depois, a competência 3 fala sobre o repertório cultural. Propõe conhecimento, compreensão, reconhecimento da importância das diversas manifestações artísticas e culturais, capacidade de se expressar por meio das artes. Olha só, na nossa época, quando eu fiz lá o meu ensino fundamental, séries do primeiro ao quinto ano, até quando eu terminei o meu ensino médio, não se trabalhava na escola essa questão desse repertório cultural. Tanto é que eu sou extremamente tímida, se for para me apresentar na frente, alguma coisa. Por quê? Porque geralmente alguém falou que o áudio está saindo baixinho. Para todo mundo tá assim ou só para essa pessoa?
Alguém poderia me falar aí? Que tá bom o áudio? Para mim Professora, tá bom, sim, professor. professora, aqui também tá baixinho, não dá para ouvir. Eu acho que é alguma coisa, porque para uns está conseguindo ouvir bem, ó, tá normal e tudo mais, não tá baixa aí o áudio do aparelho de vocês aí, não, aumenta o volume, porque o pessoal diz que tá bom o áudio, Paulo Henrique tá normal, a Fernanda também está normal, tá? Talvez seja porque vocês estejam, ou então, não sei, talvez o acesso à internet não esteja normal. A maioria, todo mundo está dizendo que está normal. Então, acho que pode ser alguma coisa nos aparelhos de vocês, alguma coisa aí, tá? Verifica aí. Todo mundo está dizendo que está normal. Tá ótimo, a Manuela colocou, então vamos para frente. Então, esse repertório cultural, ele tem que ser trabalhado no dia a dia da escola. Por quê? Porque é nele que os alunos vão se manifestar, eles vão manifestar a parte artística deles, a cultura da onde eles estão inseridos, por meio da arte. Então, por isso existe essa questão do repertório cultural, tá? Aí nós temos a competência 4, que é a cultura digital. Reconhece o domínio do universo digital com o uso qualificado e ético das diversas ferramentas. Gente, olha só, não dá mais para a gente trabalhar em escola sem usar a questão das tecnologias. Não tem como mais, esse trabalho não flui mais dessa forma. Se a gente tem dificuldade com relação a esse uso das tecnologias, procurem buscar recursos para aprender e tudo mais, tal, porque se vocês não fizerem isso, vocês, quando entrarem lá na escola, vocês vão ficar para trás com relação aos outros, porque hoje tudo é no formato digital. Hoje o nosso diário de classe ele é online, você faz aonde você estiver, não tem mais escrita nem papel. O nosso plano de aula é de formato digital. Então, assim, a cultura digital, ela veio para ficar, ela não vai mais, isso aí não vai retroceder. É nós é que precisamos avançar. Precisamos avançar para ter conhecimento dessa questão dessa cultura digital. Aí nós temos a competência 5, que é a comunicação. Crianças e jovens necessitam entender, analisar criticamente e saber se expressar, utilizando uma variedade de linguagens e plataformas. Olha só, gente, tanto que é importante essa competência 5 da comunicação. Nós precisamos preparar os nossos jovens de forma que eles vão saber se comunicar, se fazer entender, eles vão saber expressar a opinião deles, entendeu? Usar as diferentes variedades da linguagem, entendeu? Então, assim, essa comunicação, ela é uma competência muito importante, tá? Aí nós temos aqui a competência 6, trabalho e projeto de vida. Aqui no estado do Tocantins, o projeto de vida, ele não é só uma competência, como também é uma disciplina hoje do currículo. Todas as séries, desde o primeiro aninho até a terceira série do ensino médio, eles têm uma disciplina chamada projeto de vida. O que é esse projeto de vida? É a capacidade de gerir a própria vida e estabelecer metas, planejar e perseguir com determinação e esforço os projetos presentes e futuros. Então, assim, hoje a gente vê muito que os nossos jovens, eles não têm uma perspectiva de vida. Às vezes você vê eles terminando na terceira série do ensino médio, eu coordeno uma escola de ensino médio, e aí eu vejo assim, eles saem daquela terceira série sem ter nenhuma expectativa. Ah, não, eu nem sei o que é que eu quero ser, eu nem sei o que é que eu vou fazer e tudo mais e tal. Na nossa época, não era diferente. A gente não tinha, na nossa época, porque a gente não tinha essa disciplina, nem essa competência para ajudar nós nas nossas escolhas. Então, assim, eu, por exemplo, vou citar um exemplo claro. Eu sou professora há 25 anos. Eu confesso a vocês que eu não sei fazer outra coisa, a não ser fazer educação. Então, assim, eu talvez, por a minha mãe ser professora, eu não tinha essa disciplina de projeto de vida, eu não tinha uma, digamos assim, não abriu um leque de oportunidades para mim naquela época, então eu fui fazer o quê?
Fui ser professora, fui estudar para ser professora. Não estou aqui reclamando, estou dando um exemplo para vocês. Talvez se eu tivesse outras opções, eu tivesse tido outras opções, talvez eu escolheria, né, outra profissão, não sei. Ou então, mas pelo menos eu iria ter, digamos, um caminho para saber, não, eu quero ficar eu vou ser professora porque eu gosto disso e tudo mais e tal. Então, assim, os nossos jovens hoje têm as escolhas, têm essa oportunidade de escolha, mas eles não têm um projeto de vida, entendeu? Eles não têm esse projeto de vida na vida deles. Então, assim, esses dias eu fiz um trabalho lá na escola, uma roda de conversa com os alunos, só para me dar exemplo para vocês. Aí eram os alunos que da terceira série, que estava terminando a terceira série, estão terminando a terceira série do ensino médio, né? Então, vão sair para o mercado de trabalho ou não e tudo mais. Então, assim, eu pedi para que eles escrevessem num pedacinho de papel, assim, não precisava colocar o nome, o que eles via como esse projeto de vida, o que o projeto de vida ia servir para eles, o que eles queriam da vida deles, colocar no projeto de vida. Aí alguns colocaram assim, que uns dizia que queria morar sozinho, outros diziam que queria ser médico, outros diziam que queria ser bandido. Então, assim, foram várias especulações. Aí eu sentei com eles, né? Fiz uma roda de conversa e a gente sentou. Aí eu coloquei, a pessoa que colocou que queria morar sozinha, né? Aí eu falei assim, você já pensou, já planejou o que é morar sozinho hoje? Para você, o que significa esse morar sozinho? Porque assim, você hoje mora com seus pais, então você vai morar sozinho. Você precisa ter uma casa mobiliada, você precisa ter horários para levantar, para fazer comida, para lavar roupa e tudo mais e tal. Você tem condições financeiras, psicológicas para tudo isso? Aí a pessoa se levantou e disse, não tem. Então, ok. Então, assim, eu tô te abrindo a sua mente com relação a isso. O outro, eu quero ser médico. Ok. O que é que você tem feito para fazer medicina? O que é que você tem buscado? O que é que você tem feito para fazer isso? Porque a gente sabe que para fazer medicina, o aluno tem que ir muito para a área de biologia, de química, de física, tem que ser muito bom nessas áreas, de matemática. Você já olhou suas notas, como é que está nessa área, tudo direitinho e tudo mais? Então, assim, são questionamentos que a gente tem que fazer com eles para que eles possam entender como é que esse projeto, não é só dizer assim, eu quero ser isso, mas eu ser isso, será que eu vou conseguir de imediato e tudo mais? Tal? A gente precisa também abrir essa mente deles para eles poderem analisar e pensar se realmente é isso que eles querem naquele momento. Tá? Então, assim, o projeto de vida justamente nada mais é do que isso. Gerir a própria vida, estabelecer metas, planejar e perseguir com determinação. É óbvio que a gente não vai dizer para o aluno que, ou, por exemplo, o que quer morar sozinho. Ok, é uma meta. Só que naquele momento ele não tinha condições de fazer isso. Então, vamos traçar metas, planejar para você conseguir daqui 2, 3 anos fazer isso. Então, assim, são coisas que a gente tem que levar eles a raciocinar, porque geralmente eles não fazem isso, tá? Aí nós temos a sétima competência, que é a sétima, que é a da argumentação. Destaca a capacidade de construir argumentos, conclusões ou opiniões de maneira qualificada para debater com respeito às colocações dos outros. Então, assim, eu tenho o meu poder de argumentação. Todos nós temos, mas você precisa argumentar diante daquilo que você tem conhecimento. Não só argumentar por resmungar, vamos dizer assim, né? Mas cadê? Você vai argumentar, mas você tem um poder de argumentação. Por que você está questionando? Por que você está argumentando sobre isso? Então, a gente precisa ter isso. Sim, Paulo Henrique, você acredita que ele escreveu lá? É exatamente isso. Para você ver, né? Como é que nós estamos aí na sociedade, uai. Segundo ele, é o sonho dele, né? Agora, se ele vai conseguir chegar lá, eu não sei, né? Mas, enfim. E eu tive que levar ele tipo assim, questionei com ele o que implicaria, né? Os prós e os contras, né? De ser e tal. Hoje um bandido na nossa sociedade, né? Então, assim, para ser um bandido sucedido,
qual o caminho que ele deveria percorrer, né? Que nem eu sei, mas eu levei ele a questionei com ele, né? Qual o caminho que você tem que percorrer para você? Porque para você ser um bandido que não na primeira tentativa que você ir para a cadeia, então seu projeto de vida acabou-se, não virou nada, né? Então, assim, vamos, isso é questão de raciocínio, tá? Porque muitas vezes é aquela questão da modinha, né? Mas acontece, viu, Paulo Henrique? Infelizmente, acontece muito nas escolas, viu? Aí nós temos a competência 8, que é o autoconhecimento e autocuidado. Gente, eu preciso me autoconhecer e para mim e preciso me cuidar. Eu preciso cuidar, entendeu? Olha só, trata de ser capaz de identificar os pontos fortes e fragilidades de si mesmo, lidar com as emoções e manter a saúde física e emocional. Hoje tem sido tão difícil a gente conseguir essa questão de lidar com essas emoções, tanto da parte profissional como da parte dos alunos. É, assim, uma fragilidade tão grande que se tem dentro das escolas, que a gente precisa estar muito, assim, embasado em muitos conhecimentos para poder passar para eles esse sentimento de autoconfiança, de autoestima, de cuidados com a saúde. Muitas vezes não se cuida, o que vai levando a essa questão do autocuidado. Não, a gente precisa, desde pequenininho, eles precisam ter isso dentro deles, que eles precisam se autoconhecer e eles precisam se autocuidar, tá? Aí nós temos a competência 9, que é empatia e cooperação. Fala da necessidade de compreender, ser solidário, dialogar e colaborar com todos, respeitando a diversidade social, econômica, política e cultural. Gente, essa questão de empatia e cooperação. Pensa numa competência difícil de ser desenvolvida dentro da escola. Começa pelos próprios funcionários. Gente, professor, você não tem noção tanto que professor é bicho desunido. Você não tem noção, não, viu? Então, a gente precisa ser solidário com as pessoas, a gente precisa dialogar, a gente precisa colaborar com todos, até porque o nosso trabalho dentro da escola, ele não anda sozinho, nós não fazemos educação sozinha, a gente depende de outras pessoas, então, por que não colaborar? Por que não vamos respeitar as diferenças que existem dentro da escola, que são muitas? Então, assim, quando você lida com pessoas, a gente precisa muito desenvolver essa competência de empatia e cooperação. Aí nós temos a competência 10, que é a responsabilidade e cidadania. Estabelece que crianças e jovens podem ser agentes transformadores na construção de uma sociedade mais democrática, justa, solidária e sustentável. Então, assim, hoje nós formamos pessoas que eles possam transformar a realidade. O nosso objetivo de formar as pessoas é justamente que eles possam transformar, eles sejam agentes de transformação. Lá, os veteranos, os ex-profissionais lá de Miracema, lá na BB. Luzinha, você tem aí, tá com... Meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo desativar esse microfone aqui. Desativado aqui da Luzinete, o som dela aqui. Então, a gente precisa saber que nós fazemos parte de uma sociedade. Como parte dessa sociedade, nós temos responsabilidade, nós precisamos agir com cidadania para que a gente possa realmente fazer parte de forma justa, solidária e contribuir uns com os outros. Ok? Gente, essas são as 10 competências. Olha aqui, o que diz as 10 competências? As 10 competências gerais, nós estamos falando de 10 competências gerais, irão nortear o trabalho das escolas e dos professores em todos os anos e componentes curriculares. Além das 10 competências gerais, que ela vale para todos os anos do ensino, como está falando aqui, nós temos as competências específicas. As competências específicas de língua portuguesa, as competências específicas de matemática, de geografia, de história. Então, assim, existem essas competências específicas. Professora, mas eu posso usar, eu vou fazer meu plano de aula de língua portuguesa. Eu não quero usar uma competência específica. Eu posso usar uma competência geral?
Pode. Professora, mas eu não quero usar a competência geral, quero usar só a competência específica no meu plano de aula. Posso? Pode, gente, não tem problema. Essa questão das competências, elas estão aí para ser trabalhadas, tá? Então, assim, elas devem ser trabalhadas durante toda a educação básica, como eu já falei para vocês. Competências são a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, né? Do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. O trabalho com as competências deve ser articulado com o processo de aprendizagem dos componentes. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. O trabalho com essas competências, eles devem ser articulados com o processo de aprendizagem dos componentes. O que são componentes? Língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciência, isso são componentes. Então, elas devem estar articulada com esse componente na hora que a gente for fazer o nosso plano de aula ou plano de trabalho, viu? E aí, saindo um pouquinho das competências, nós vamos entrar aqui nos gêneros textuais e seus discursos. Por que a gente vai falar de gênero textual? Porque gênero textual uma tipologia de texto que está na BNCC, isso ela traz, a BNCC traz, e que nós temos que trabalhar gêneros textuais com os nossos alunos desde o primeiro aninho até o 5º ano, tá? Os gêneros textuais são a forma como a língua se organiza para se manifestar nas mais diversas situações de comunicação. São a língua em constante uso. Quando falamos em gêneros textuais, não estamos nos detendo nos textos literários, mas sim englobando todos os textos da língua. Basta que possua a capacidade de comunicar algo. Então, assim, todos os textos hoje eles têm a capacidade de comunicar algo para nós. Então, eles fazem parte, estão englobados dentro dos gêneros textuais. Os textos orais ou escritos que produzimos para nos comunicar possuem um conjunto de características e são essas características que determinarão seu gênero textual. Algumas dessas características são o assunto, quem está falando, para quem está falando, sua finalidade, ou se o texto é mais narrativo, instrucional, argumentativo e etc. Então, assim, essa é a função dos gêneros textuais. E eu trouxe aqui alguns exemplos dos muitos que tem de gêneros textuais, né? Vejamos mais alguns exemplos de gêneros textuais. Nós temos o conto maravilhoso, conto de fada, fábula, lenda, narrativa de ficção científica, romance, conto, piada, relato de viagem, diário, autobiografia, currículo vitae, biografia, que é diferente de autobiografia, relato histórico, artigo de opinião, carta de leitor, carta de solicitação, editorial, ensaio, resenhas críticas, seminários, conferências, palestras, entrevista de especialista, relatório científico, regulamento, textos prescritivos. É claro que aqui eu não coloquei novela, né, falta histórias em quadrinhos. Então, são vários os tipos de gêneros textuais, são inúmeros, e que nós trabalhamos ele durante todo o ensino, a educação básica, vamos dizer assim, não só o ensino fundamental, mas a gente trabalha do 1º ao 5º ano, trabalha do 6º ao 9º ano, trabalha do ensino médio. Os gêneros textuais em língua portuguesa, não tem como se falar de língua portuguesa sem se falar em gêneros textuais, tá? Eles vão estar presentes com certeza. E aí, a gente vai contextualizar um pouquinho a disciplina. Dominar a linguagem oral e escrita é imprescindível para o exercício da cidadania. É através do domínio da língua, olha só, é através do domínio da língua que o indivíduo constrói conhecimentos, adquire condições efetivas de se expressar, defende suas ideias, compartilha seus saberes, formula perguntas, articula respostas, enfim, amplia sua visão de mundo para poder atuar como sujeito ativo na sociedade e, assim, marcar uma posição de ordem social dentro do contexto cultural em que vive. Gente, olha só, hoje é imprescindível que a gente consiga, que nós façamos com que o nosso aluno, ele constrói esses conhecimentos, adquirir condições efetivas, né, de se expressar, defende suas ideias, compartilha seus saberes, né, formula perguntas, articula resposta. Enfim,
amplia sua visão de mundo. E ele só vai conseguir fazer tudo isso aqui se ele tiver um domínio da linguagem oral e escrita. Se ele não tiver esse domínio da linguagem oral e escrita, ele não vai conseguir fazer isso. Então, assim, a gente precisa fazer com que o nosso aluno desenvolva isso, porque senão ele vai ser um quê? Um ser passivo, uma pessoa passiva na sociedade, que não vai contribuir com nada. Então, não é esse o objetivo nosso para formar os nossos alunos, viu? E a língua portuguesa, a língua é um sistema de signos histórico e social. Historicamente construído, como eu falei para vocês lá, e tudo mais, né? Que permite o homem significar o mundo e o contexto que o cerca. Aprender uma língua não é apenas aprender palavras, mas também os seus significados culturais e como as pessoas do seu meio social compreendem e interpretam a realidade. Então, assim, a gente acha que, eu só sei, dominei a língua e tudo mais e tal. Será que esse domínio que a criança tem dessa língua portuguesa, ela já consegue fazer? Entender o significado da língua, de como essa língua está inserida na sociedade, no meio social que ela está, como é que ela interpreta essa realidade. Então, a gente tem que ficar atento para esses questionamentos, viu? Aí, aqui, ó, é dever da escola aceitar o aluno em sua singularidade, respeitar o que é um analfabeto funcional. O Paulo Henrique fez uma pergunta, né? O que é um analfabeto funcional? Paulo Henrique, hoje um analfabeto funcional é aquela pessoa que está na sociedade e que muitas vezes ela até consegue ler e escrever também. Porém, se você pede para ela, entrega um texto para ela, pede que ela faça uma interpretação daquele texto. Agora diga para mim o que você conseguiu entender desse texto. Ela não entendeu nada. Então, assim, ela é um analfabeto funcional. Por quê? Porque ela leu, porém ela não compreendeu. Ela escreve, se você pedir que ela leia o que ela escreveu e interprete para você, ela não é capaz de fazer isso. Isso é um analfabeto funcional, que nós temos muito na nossa sociedade, viu? Infelizmente, a gente tem na nossa sociedade, tá bom? Olha só, é dever da escola aceitar o aluno em sua singularidade, respeitar sua cultura, sua forma de expressão. Viram aqui, ó? É dever da escola aceitar o aluno em sua singularidade, respeitar sua cultura, sua forma de expressão. Porém, é dever da escola também ensinar os alunos a saberem utilizar a linguagem oral e escrita de forma competente, nas diferentes situações comunicativas, em diferentes contextos. Lembra, claro, a gente falou nos primeiros slides, falando da questão da regionalidade, da questão da linguagem, que a gente vai ver mais na frente, nas próximas aulas, a questão da linguagem formal, da linguagem informal. Então, assim, a gente vai respeitar isso, essa cultura que o aluno traz, porque ele vem lá de uma sociedade que tem uma cultura diferente, uma singularidade, ok. Mas a gente não pode deixar, como professor, de mostrar para ele a forma correta da linguagem oral e escrita. E essa linguagem escrita, mais ainda, porque é ela que é usada no nosso contexto do dia a dia. Nós vamos escrever, nossos alunos só vão escrever usando a forma de linguagem formal. A gente não vai escrever usando uma forma de linguagem informal. Isso aí a gente não vai acontecer. Então, a escola se ensina o aluno a usar de forma competente essa linguagem formal, ou seja, a linguagem escrita e formal, né? Os educadores devem organizar sua prática pedagógica de forma que os alunos tenham acesso aos diferentes gêneros textuais que circulam na contemporaneidade, tendo sempre o cuidado de contextualizar o material com a realidade a ser trabalhada. Então, assim, volta falando sobre a questão dos gêneros textuais e que nós, professores, temos que ter o cuidado na hora de selecionar esse material que nós vamos levar para a sala de aula para os nossos alunos. Isso é muito importante a gente fazer isso. Por isso existe o planejamento. Esse momento de planejamento é para isso, tá? E como que é a linguagem escrita? A escola tem por finalidade trabalhar a leitura, para depois desenvolver a formação de escritores. Primeiro, eles começam trabalhando a leitura, depois a gente vai para o desenvolvimento da formação de escritores. A leitura
A leitura é a base para uma boa redação. É a leitura que fornece matéria-prima para a escrita. Quem lê mais tem um vocabulário mais rico e compreende melhor a estrutura gramatical e as normas ortográficas da língua portuguesa. Olha só, quem lê mais tem um vocabulário mais rico e compreende melhor a estrutura gramatical e as normas ortográficas da língua portuguesa. A leitura e a escrita são práticas complementares, que possuem relação entre si e que se modificam mutuamente no processo de letramento. Então, assim, elas vão ser práticas diárias que vai estar sempre presente no dia a dia, né? Se o objetivo da escola é que o aluno utilize a escrita em diferentes situações de comunicação, o ensino dessa linguagem deve ser contextualizado. Isto é, a partir da diversidade textual presente na sociedade. Livros, jornais, revistas, folhetos, rótulos, receitas, quadrinhos, cartazes, etc., entre outros. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, jornais, revistas, folhetos, rótulos, receitas, livros, são exemplos de gêneros textuais que a gente trabalha na sala de aula com os alunos. Não se desenvolve o uso da leitura e da escrita se o aluno não tiver posse desses portadores de leitura. Não adianta, porque ele precisa ter essa diversidade textual ao alcance dele para que ele possa realmente desenvolver de forma competente essa leitura no seu dia a dia, viu? Ensinar as crianças a ler, a escrever, a se expressar de maneira competente na língua portuguesa é o grande desafio dos professores do ensino fundamental. Há adaptações de currículo, investimentos na atualização dos professores, mas a verdade é que ainda há muito a fazer. Isso é verdade. Por mais que, com tanto investimento que tem, por mais que as escolas tenham trabalhado de forma a buscar que os alunos consigam ler e escrever de forma competente, ainda é o nosso grande desafio. É o grande desafio da escola. E esse desafio está mais lá para as séries iniciais, do 1º ao 5º ano. Gente, o nosso desafio lá, como professor, é tremendo. Por quê? Nós vamos ficar 4 horas com esse aluno, nós é que vamos trabalhar a língua portuguesa, a matemática, a história, a geografia e tudo mais e tal. Então, se esse aluno chegar lá no final do 5º ano, sem dominar essa questão de forma competente, o uso da leitura e da escrita, provavelmente ele vai sair lá no ensino médio ainda com essa dificuldade. Não tem como. Vai sair, porque lá ele não vai aprender. Não vai ter esse tempo. Ele tem uma aula de 50 minutos ou de 1 hora com o professor. Já vem outro professor, então, assim, é toda uma mudança. Por isso que é tão importante o nosso trabalho de professor com essas séries iniciais, tá? E mesmo com tudo isso que a gente tem feito, e olha que os professores têm feito muita coisa, o índice de repetência e de abandono nas escolas brasileiras é um dos mais altos do mundo. É resultado principalmente da dificuldade que a escola tem de ensinar a ler e a escrever, tá? Então, assim, por mais que a gente tem situações exitosas, mas ainda nós temos um índice no Brasil, o índice de repetência e abandono ainda é grande nas escolas. Por quê? Justamente essa dificuldade que nós temos de ensinar o nosso aluno a ler e escrever. Dificuldades essas são várias, são fatores externos, fatores internos. Fatores internos é aquilo que está dentro da escola e que, de alguma forma, a gente não conseguiu resolver. Fatores externos são aquilo que estão fora dos muros da escola, que envolve família, comunidade, onde a criança está inserido e que muitas vezes foge do nosso alcance como professor. Nós não temos como mudar, às vezes, uma realidade que está lá acontecendo dentro da sociedade, muitas vezes a gente não tem como mudar e que aquilo está interferindo, aquela situação, um problema, está interferindo na aprendizagem do aluno. Então, assim, não vão se desesperar por isso e tudo mais. O que a gente tem que ter em nossa mente, no nosso consciente, é que você fez de tudo para que seu aluno aprendesse. Mas nem sempre você vai conseguir 100% disso aí, não. Isso é fato. Mas você fez de tudo para que seu aluno pudesse aprender. Tá, pessoal? Então, assim, só para ficar claro para vocês, tá? E o que é preciso ensinar para as séries iniciais do ensino fundamental?
Os alunos devem terminar a primeira fase do ensino fundamental dominando a linguagem de maneira eficaz. Deve ser capaz de produzir e interpretar textos orais ou escritos, tanto para as necessidades do dia a dia, escrever um recado, bilhete, ler instruções, como para ter acesso aos bens culturais e a participação plena no mundo letrado. Aí, ó, Paulo Henrique, os analfabetos funcional, dificilmente eles vão ter essa participação plena nesse mundo letrado. Entender o que é dito num telejornal, até ler um livro de poemas, entendeu? Então, assim, a gente precisa preparar os nossos alunos para que eles possam entender esse contexto, para que eles possam ser capazes de fazer tudo isso e ser pessoas letradas. Tá? Então, assim, a gente precisa ensinar isso para eles. Como o professor pode desenvolver o hábito de leitura em seus alunos? Como é que a gente pode desenvolver esse hábito de leitura nos alunos? Que é o nosso maior desafio, que a gente já acabou de falar sobre isso agorinha, né? Incentivando a leitura diária. Não se forma bons leitores se eles não têm um contato íntimo com os textos. Há inúmeras maneiras de fazer isso. O aluno pode ler em silêncio, a leitura pode ser feita em voz alta, em grupo ou individualmente, ou o professor pode ler um texto para a turma. Essas possibilidades devem ser escolhidas de acordo com a atividade que está sendo desenvolvida em classe ou em sala de aula. Então, olha só, não se forma bons leitores se eles não têm um contato íntimo com os textos. Como é que eu vou querer que alguém leia se ele não tem contato com o texto, se ele não está tendo contato com o livro? Então, isso é fato, né? Usando textos diversificados. Em muitas escolas, a língua portuguesa ainda é ensinada de uma maneira formal, chata, sem entusiasmo. Esse tipo de ensino não atende mais à necessidade da sociedade. Foi o tempo em que nós pegávamos e falávamos assim, eu quero que você leia esse livro aqui. O livro tinha lá 30 páginas, não tinha uma gravura, não tinha nada. Aí você dá um tipo de livro desse para um aluno de 4º ano fazer essa leitura. Vocês acham que ele vai fazer? Não vai. Pode até fazer, por uma obrigação e tudo mais e tal. Então, hoje, os livros em si, eles já mudaram esse formato. Eles já vêm já com gravuras que chamem a atenção dos nossos alunos. Então, o que a gente precisa ter é o cuidado na hora de selecionar esse material para levar para os nossos alunos, de acordo com a nossa demanda de sala de aula. Cada vez mais, o aluno terá que compreender e escrever textos mais diversificados, claros e criativos. Trabalhar com os diferentes gêneros textuais é de extrema importância, mas o mais importante ainda é saber selecionar um material escrito que desperte interesse e entusiasmo nas crianças. Veja que a questão dos gêneros textuais, eles estão presentes praticamente em todo o nosso material, porque é fato, nós vamos trabalhar sempre com esses gêneros textuais, tá bom? E procurar, gente, escolher texto que vai despertar o interesse e entusiasmo dos nossos alunos, dos nossos estudantes. Para formar alunos leitores e produtores de texto, compreender os pressupostos de base da língua portuguesa, né? Perceber a importância da leitura para o desenvolvimento das crianças, para o aprendizado da própria leitura e para a produção de texto. Então, assim, temos que ter isso na nossa mente, o que nós precisamos para formar alunos leitores e produtores de texto, tá bom? Aluno leitor e produtor de texto. Trabalhar didaticamente a língua portuguesa na perspectiva de uso, ou seja, eu vou trabalhar a língua portuguesa de acordo com aquilo que o meu aluno vai usar na sociedade. Então, isso é interessante a gente ter isso na nossa mente. Analisar textos produzidos pelas crianças, planejar propostas de trabalho com produção de textos a partir de alguns modelos de referência. Gente, olha só, essa questão de analisar textos produzidos pelas crianças. Isso aqui é muito sério. Sabe por quê? É porque, assim, do 1º ao 5º ano, não tem como a gente não fazer correção nos textos dos meninos. A gente precisa fazer aquela correção ortográfica, tudo bonitinho. Aí o professor vai lá e pede para o aluno fazer um texto de 20 linhas. Aí você tem uma sala com 20 meninos. Aí você tem 20 textos para corrigir de 20 linhas.
sendo que você trabalha português, matemática, ciência, história e geografia. Gente, para você saber se o seu aluno sabe ler e escrever, você não precisa pedir para ele escrever um texto de 20 linhas, não. Você pode pedir para ele escrever um texto de um parágrafo, um texto de 5 linhas. Você já vai saber se ele sabe ler e escrever por esse texto. Agora não, você vai pedir o aluno escrever um texto de 20 linhas para o professor poder corrigir. É o professor mesmo se matar, ele mesmo, com as suas próprias mãos. Tá? Então, assim, nós precisamos otimizar o nosso trabalho de sala de aula, tá? Então, assim, planejar a proposta de trabalho com produção de texto a partir de alguns modelos de referência. A gente pode levar o modelo de referência para a sala de aula. Olha, hoje nós vamos trabalhar histórias em quadrinhos. A gente leva para eles, né? Leva os livros e tudo, mostra o que é uma história em quadrinho, tudo direitinho. Agora mostrou, trabalhou, tudo. Pronto, agora vocês vão criar uma história em quadrinho e tal, tal. Então, assim, podemos fazer isso, devemos fazer isso, tá? Aprofundar seus conhecimentos sobre leitura e produção de texto e aprender coisas novas, né? Então, assim, tudo isso faz parte dessa questão. E quais são os conteúdos ou objetos de conhecimento que nós podemos trabalhar com os alunos do 1º ao 5º ano? Leitura, não vamos fugir disso. Leitura, objetivos, formas e estratégia, né? Produção de texto com apoio, a gente pode produzir um texto com os alunos, o apoio de um livro ou de um vídeo e tudo mais, a gente vai fazer isso. Relação entre leitura e produção de textos, a gente vai fazer essa relação. Compreensão de que os textos respondem sempre a uma necessidade. A gente dá um texto para o aluno ler ou para produzir de acordo com a necessidade que a gente precisa trabalhar com eles. Análise de textos produzidos por alunos com diferentes níveis de competência textual. Essa análise de texto foi aquilo que eu falei agora, né? Vocês vão fazer uma análise dos textos produzidos pelos alunos e observando os diferentes níveis de competência textual, que é a questão de observar a ortografia. Reconhecimento da importância e uso do conhecimento prévio do aluno no planejamento das atividades didáticas de leitura e produção de textos. Na primeira semana, você precisa fazer uma avaliação diagnóstica, seja ela de leitura ou de escrita, para você saber o que é que seu aluno sabe. Porque, assim, esse conhecimento prévio dele é muito importante, porque a partir desse conhecimento prévio é que vocês vão planejar as atividades de leitura, tanto atividade de leitura, atividade de escrita para os alunos de vocês. Então, assim, pode ser que numa sala você tenha que produzir 3 atividades diferentes. Isso vai acontecer, porque esses alunos não estão no mesmo nível de conhecimento, não estão no mesmo nível de aprendizagem. Que bom seria, né, se a gente pegasse uma turma com todo mundo igual, todo mundo sabendo igual, mas a gente nunca vai pegar a turma dessa forma. Sequenciação do trabalho com a diversidade textual, socialização de opiniões e propostas com os demais professores, voltando lá para a questão do trabalho em grupo, né? Socialização de opiniões e propostas com demais professores, a gente trabalha em escola, a gente trabalha em grupo, não tem como fugir disso. Registro de experiências significativas no caderno de anotações. O professor precisa ter um caderno de anotação, a gente precisa ter lá um caderno de anotação para anotar, olha, assim, tal, tal, tal. Entendeu? Só voltando um pouquinho aqui, dessa questão desses conteúdos aqui. Gente, eu nunca entendi. Peraí, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Essa questão dessa seleção de conteúdos aqui, ela é muito importante, sabe por quê? Olha só, quando a gente faz essa questão dos objetos de conhecimento, vocês vão receber lá um documento onde vai ter lá os objetos de conhecimentos que se vai trabalhar. Ok, vai estar lá tudo direitinho. Mas a gente, como professor, nós precisamos selecionar os objetos de conhecimento que são mais, que são mais importantes para aquele momento, para a gente trabalhar com os nossos alunos. E isso, graças a Deus, a gente já consegue fazer isso. Eu, na época que eu estava em sala de aula, e até depois que eu saí de sala de aula, tinha lá alguns conteúdos, objetos de conhecimento, que agora não é mais conteúdo, é objeto de conhecimento. Eu sempre me perguntava por que é que eu tinha que passar algarismo romano para os meus meninos. Ou alguém de vocês sabe, pode me dizer onde é que se usa algarismo romano na nossa sociedade? A não ser no século tal, que a gente está lendo um livro ou lá de coisa de história. Tirando disso, gente, não se usa algarismo romano para nada na sociedade.
E hoje tanto é, mas a hora essa também é muito raro, é a coisa e tal. Aí hoje, aí o que acontece? Hoje não vem mais o algarismo romano para se trabalhar, do primeiro ao quinto ano. Tirou-se o algarismo romano. Acho que o pessoal fizeram assim um levantamento e tudo mais e tal. Não tem sentido e tudo mais. Ainda vem, no sexto ano, no livro de história, vem lá, ó, o século. Tipo assim, na primeira página do livro, vem lá os algarismos romanos, o valor do V, o valor do L, o valor do X, que é para o aluno poder entender lá na história quais são os séculos e tudo mais e tal. Então, assim, tem alguns objetos de conhecimento que não são essenciais, que não são importantes para o conhecimento do aluno. Então, a gente precisa ter isso claro em mente, como é que vai funcionar, como é que a gente vai selecionar realmente os objetos de conhecimento que são essenciais para o aprendizagem do nosso aluno, tá? E aí, também, né? Onde é que nós usamos o teorema de Pitágoras? Só para fazer a prova do Enem e se lascar, para quem não sabe lá, né? Tem uns conteúdos que eu vou te contar uma coisa, meu Deus do céu. Mas tá aí, né? Aí nós temos aí a língua brasileira de sinais, que é a Libras. Aí vocês me perguntam bem assim, professor, mas por que nós estamos vendo Libras? Porque, na realidade, Libras é uma forma de linguagem, nós estamos falando de língua, tá? É uma realidade eminente que nós temos nas nossas escolas, vocês vão tá, com essas crianças, entendeu? Então, assim, não tem como a gente fugir disso. A Libras, Língua Brasileira de Sinais, é uma língua natural, usada pela maioria dos surdos do Brasil. Diferentemente de todos os idiomas já conhecidos, que são orais e auditivos, a Libras é visual gestual. É uma língua pronunciada pelo corpo. Olha só, a Libras, a gente pronuncia ela aqui, ó, pelo nosso corpo. Ela é uma linguagem gestual e visual, pronunciada pelo corpo. Professor, mas eu não sei Libras. E se eu receber um aluno na minha sala de aula lá, que vocês vão receber, como é que eu vou fazer? Como atender um aluno surdo na sala de aula? Você não tem nenhum conhecimento de Libras. Primeira coisa, não se fala que o fulano ou o José ou a Maria é mudo. Não, ele é surdo. O nome correto, a nomenclatura correta é surdo. A pessoa é surda, tá bom? Não é dizer que quando você fala que o fulano é mudo, você está usando um termo pejorativo. Não é assim que se fala. O professor deve aceitar o aluno surdo como os demais alunos, ajudar o aluno a relacionar, não lhe dar soluções prontas, não super proteger. A gente tem a mania, né, de achar que o fulano porque é surdo, é um coitadinho. Não, ele só é surdo, ele não é um coitado. Não ficar de costas para o aluno, nem de lado, quando estiver falando. Se você estiver falando, você fica de frente para ele, porque eles têm uma grande facilidade de fazer a leitura labial, tá bom? Preparar os colegas para recebê-lo, para que os colegas não excluam esse aluno, esse estudante, ele não pode ser, ele já vem de uma sociedade de exclusão, então ele não pode ir para a escola para ele se sentir mais excluso ainda, tá? Dirigir-se ao surdo em língua de sinais, se não for possível, utilizar frases curtas, bem pronunciadas, num tom normal, sem exageros. Ao chamar a atenção do aluno, utilize gestos convencionais, tipo, vem aqui, né? Ou então, não, ou sim, né? Colocar o aluno surdo na primeira carteira, longe de janelas e portas, para não se distrair. Utilizar todos os recursos que facilitem sua compreensão, dramatização, mímicas e materiais visuais. Se utilizar vídeos, certifique de que são legendados, muitos sabem já ler, né? Fazer resumos de conteúdo das aulas no quadro e depois repassá-los, né, em língua de sinais, que hoje já temos a tecnologia que faz isso para a gente, né? Incluir a família no processo educativo. Cumprimentá-lo sempre que possível em língua de sinais ou com um sorriso, né? Se você não souber a língua de sinais, mas pelo menos se você já recebeu o aluno sorrindo já é um lado, né? Toda a escola, professores e funcionários devem aprender a língua de sinais quando possível, né? As aulas devem ser em língua de sinais e, se não for possível, solicitar a ajuda de intérprete até que os professores se preparem para esse atendimento. A escola deve receber assessoria de uma equipe
pedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, enviado pela Secretaria de Educação Especial do Estado, que existe eu estou falando isso aqui porque existem essas pessoas lá que recebem dinheiro para fazer isso. A escola deve incluir no projeto político-pedagógico estratégia de trabalho com aluno surdo, avaliar o aluno pela mensagem e pelo conteúdo e não pela escrita, acreditar nas potencialidades do aluno. Isso aqui são algumas estratégias que a gente tem que lidar com esses alunos surdos em sala de aula. No material de vocês, na apostila de vocês, tem a questão do alfabeto em Libras, e aqui também nos slides tem, nós temos os números em Libras. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, agora minhas apresentações de slides, voltar aqui para vocês. E vocês sabiam que existe uma lei, a Lei 10.436, que diz que toda criança surda na sala de aula, ela tem direito a um intérprete. O que é o intérprete? É uma pessoa que tem domínio de Libras e que vai ensinar essa língua para eles. Porém, isso não acontece. Sabe por que não acontece? Porque nós não temos profissionais qualificados para fazer esse tipo de trabalho. Infelizmente, a gente não tem ainda. Pelo menos aqui no estado do Tocantins. Vou falar do estado do Tocantins. A gente não tem esses profissionais. O incentivo do governo aqui no estado do Tocantins é maior para esses profissionais, que até o salário deles é diferenciado em termos de valores dos outros profissionais que acompanham alguma criança com alguma necessidade especial, nesse caso aí. Mas aí as pessoas muitas vezes não fazem, até porque estudar dá trabalho, né? Estudar não é fácil. Então a gente fica assim, sabe? Então tem essas questões aí, mas assim, é uma língua que a gente precisa, pelo menos quem tiver a oportunidade, ter uma noção de como que se ela acontece dentro da escola, estudar mais a fundo, porque vocês podem correr um sério risco de receber na sala de vocês uma criança surda, e aí você ficar perdido lá dentro, sem saber como trabalhar. Então, assim, muitas vezes a gente pensa que trabalhar Libras é só aprender o alfabeto. O alfabeto é a coisa mais fácil que tem, mas o problema da Libras, como eu falei para vocês agorinha, é porque ela é uma linguagem, ó, gestual e visual. Ela acontece nessa área aqui do nosso corpo, ó, da cabeça até o tronco, aqui, ó, até o nosso tronco aqui. Então, ela acontece muito nessa área. Por exemplo, se eu falasse assim para vocês, meu nome, isso aqui é meu nome. Se eu perguntasse para Francimar, seu nome. Qual seu nome? Viu que eu virei os dedos para lá? Eu perguntei para ela qual o nome dela. Se ela me perguntasse, eu estou apresentando meu nome. Os dedos me viraram para mim, esses dois dedos aqui, ó. Meu nome. Aqui nós temos o L, o U, o C, o I. Aí nós temos o A, porque talvez assim na mãozinha aqui, mas o A aqui, ó. É porque o A, a configuração do A e do S é praticamente igual. A configuração do A, esse dedo aqui, ó, vem para cá, e a configuração do S, ele vem para cá. Ó, configuração do A aqui, a configuração do S aqui. Então, aqui, o N e o A de novo. Luciana, meu nome. Luciana, tá? Então, assim, aí, essa questão da Libras, ela só é um tópico, assim, que tô passando aqui para vocês, só para vocês entenderem que é uma forma de linguagem, que a gente precisa que ela esteja presente, que ela vai estar presente no nosso dia a dia, porque a gente tem essas pessoas surdas na nossa sociedade, e a gente não tem como excluir. Por exemplo, na Libras, o bater palmas é isso aqui, ó. Na Libras eu uso para isso aqui, para bater palmas. Não é por quê? Porque aqui eu uso para quem é ouvinte. Para quem é surdo, é isso aqui, o bater palmas, entendeu? Por exemplo, obrigado.
Isso aqui é o obrigado, entendeu? Então, assim, são muitos sinais, é muitos sinais. Então, assim, mas tem muitos vídeos no YouTube, videoaulas que vocês podem estar vendo e tudo mais e tal, que ajuda muito a gente a entender, pelo menos um pouco, essa questão aí, da questão da Libras. Eu não vou cobrar nenhuma atividade para vocês com relação a Libras, eu só trouxe como uma forma de linguagem para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho dessa questão dessa Libras. Entenderam? Pessoal, a minha parte dos slides aqui, ela terminou. Agora, eu queria pedir para vocês